Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Quem tentar salvar sua vida, perdê-la. A palavra de Deus nos ensina o que ocorrerá nos últimos dias. Que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Isaías 30, versículo 10. Chegaria um tempo que as pessoas que se dizem cristãs não iriam querer saber de nada do que é correto, nada com a verdadeira palavra de Deus. Nada de profecias que mostram nossa condição de pecado, nada com as leis de Deus que ensinam o caminho da retidão e mostram esses nossos pecados. Falem para nós coisas aprazíveis e nos ensinem o engano. Falem para nós que Cristo quer que tenhamos casas novas, carros novos. Falem para nós que Deus não quer que tenhamos dificuldades financeiras nenhuma e nós encheremos as igrejas. Façam um sermão bonito, pastor, e nos embalem em sono profundo como as virgens loucas, e o Senhor cumprirá suas metas de batismo e será enviado para igrejas maiores e, quem sabe, promovido a bispo ou apóstolo, ou ainda até, quem sabe, será o presidente da instituição. Virou moda ser crente. Virou moda usar camisetas falando de Jesus. Já existem várias marcas que se dizem cristãs. Músicas para Jesus, rock, funk, rap, tudo vale. Vou à igreja desde que o pregador pregue coisas agradáveis aos meus ouvidos. E o pastor ou ministro precisa manter o rebanho anestesiado, porque se os membros não gostarem do sermão, eles não irão voltar. E as igrejas se enchem de joio, porque no final das contas, os crentes modernos escolhem a igreja que vão frequentar apenas quando eles se sentem bem nelas. Se gosto de rock, tem uma igreja que tem rock e lá eu me sinto bem. Se gosto de rap, tem uma igreja lá com isso, funk também tem. Se gosto de mostrar minhas roupas bonitas, sempre tem uma igreja de ricos e por aí vai. Tem igreja para todos os gostos. Mas leio a Bíblia e vejo que Cristo é o médico das almas. E entendo que a igreja é mais parecida com um hospital e não com uma casa de shows onde vou para me sentir bem. Não conheço uma só pessoa que se sente bem estando em um hospital. A igreja é um lugar para nos curarmos, pois estamos doentes e nossa doença é gravíssima, pois ela condena a nossa alma e não apenas o nosso corpo físico. E quão bem você acha que Cristo se sentiu na cruz, morrendo no seu e no meu lugar? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Mateus 16, 25. Leio a Bíblia e vejo que Cristo morreu por ter a coragem de falar a verdade. Leio a Bíblia e vejo que João Batista foi em sua missão e vida um destemido reprovador do pecado e do erro, tanto nos lugares elevados de liderança como nos lugares humildes. Ousou enfrentar o rei Herodes com a positiva repreensão do pecado. Não teve a vida dele por preciosa, não tentou salvar sua vida contando fábulas aprazíveis para Herodes ou escondendo a verdade. Tinha uma missão e levou-a até o fim, e isso lhe custou a cabeça. Elias foi perseguido porque teve a coragem de falar a verdade ao rei Acabe. Quando acusado de perturbar ou dividir a igreja, como nos acusam hoje os pastores modernos, disse taxativamente: não sou eu quem tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa de teu pai, por terdes deixado os mandamentos do Senhor e por seguires os Baalins.
1 Reis 18, 18. Deixou claro que quem perturba e divide a verdadeira igreja não são os que apontam os pecados dos líderes, pastores e membros, mas sim os que rejeitam os mandamentos da lei de Deus. O ecumenismo ganha força e já conta com as principais grandes igrejas unidas a esta falsa unidade que baseia-se no erro e não na palavra. No ano de 2017, precisamente, o papado comemorou a morte do protestantismo iniciado por Lutero. A igreja luterana, que leva o nome de Lutero, junto com seus membros, comemora junto com eles, sem sequer saber o que, já que comemora a sua destruição, que certamente virá por negar a sua missão. O sangue de Jerônimo, Wycliffe, John Hus, de Lutero e milhões de mártires que morreram nas fogueiras por falar e recusar-se unir-se ao ecumenismo de então, clamam de suas sepulturas por cristãos verdadeiros que levantem o estandarte da verdade e com coragem para continuar a obra que deixaram a todos nós cristãos. As igrejas dormem porque seus líderes, como falsos pastores, estão cegos aos acontecimentos ou vendidos a uma religião falsa que não reconhece o sofrimento como parte integrante da mensagem da cruz. Nossa missão é falar a verdade, reprovar o pecado, mostrar que a lei de Deus está sendo pisada e por isso o mundo e as igrejas se encontram em um estado de corrupção como nunca vistos. Nossa missão é mostrar ao mundo de pecado que está trocando Deus e sua palavra pela besta e seus ensinos, e que assim como Herodes e Acabe, o mundo cristão está se vendendo para a prostituta Jezabel, a moderna Babilônia, a Igreja Católica Romana, que sorrateiramente está juntando suas filhas, levantando novamente Herodias, a moderna Grande Babilônia com sua filha, cujo objetivo é matar os servos de Deus. Nosso papel é mostrar aos verdadeiros cristãos que assim como Elias foi perseguido por Jezabel, e assim como João Batista foi morto por Herodias, também nós seremos perseguidos e poderemos ser mortos por ter a coragem de falar a verdade. Nosso papel é mostrar que a besta que sobe do mar de Apocalipse 13, o papado, é aquele que finalmente trará destruição para esta terra ao colocar o domingo, uma marca meramente humana de sua autoridade, contra o santo sábado do Senhor, e que esta é a abominação que trará a desolação predita por Jesus em Mateus 24 e Daniel 12. Uma mensagem que mesmo os que se dizem cristãos, por covardia ou por ignorância, não querem ouvir e que os mundanos odeiam. Mas para isso fomos chamados, e isso faremos pela graça de Deus. Com isso, nos acusarão de ser radicais, perigosos fundamentalistas, fanáticos, pessoas que não se juntam aos demais buscando a paz mundial. Seremos taxados de inimigos de todo mundo, acusados de querer julgar, seremos acusados de achar que sabemos mais que os outros, acusados de ver o diabo em tudo, etc, etc, etc. Porém, se tentarmos salvar nossa vida, nosso status, se quisermos ser agradáveis aos homens, se quisermos salvar nossa vida escondendo a verdade, não estaremos cumprindo nossa missão e finalmente perceberemos, tarde demais, como as virgens loucas, infelizmente, que ouviremos de Cristo as palavras: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Paulo entendeu como poucos esta questão e escreveu: fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Gálatas 4,16. E eu, e nós? Acaso me fiz seu inimigo por lhe falar a verdade? Pense nisso e que Deus seja contigo.